Vamos falar do capítulo 80 de Kagurabachi, capítulo que mostrou um pouco de o porquê que o Rishaku está atacando o Kamunabi agora e está atacando o Kamunabi na base do Kamunabi, onde, teoricamente falando, a gente pode imaginar que a defesa do Kamunabi está mais bem protegida, está mais bem preparada do que em qualquer outro lugar. Por que não o Sansos? Ou por que não em outro lugar, algum indivíduo mais isolado? Tudo isso nós vamos falar hoje na review do capítulo 80. E outra, Hakuri Gold demais. Muito bem preparado e todo o treinamento que ele teve com o irmão mais velho dele surtiu efeito finalmente. Todas aquelas surras que ele levava finalmente surtiram efeito. Se inscreve no canal, vamos continuar crescendo por aqui. Lembrando que nós teremos, se eu não me engano, no mês que vem, o primeiro volume de Kagurabachi sendo oficialmente lançado. A pré-venda já está disponível, eu vou deixar aí embaixo na descrição o link da Amazon para vocês adquirirem a pré-venda. E tem outros mangás aí também, como Discord e muito mais, para vocês acompanharem outras frentes aqui, minhas e também desse projeto que é o canal. Beleza? Rapaziada, vamos lá, porque nós temos o Kudo mostrando ali um pouco mais do quartel-general do Kamunabi para o Hakuri. O Hakuri ele tem uma missão, que é isolar a Shinushi do Rishaku. O que ele vai fazer para isolar a Shinushi? É a dispensa. É o poder da dispensa que ele vai ter que colocar a Shinushi lá dentro. Obviamente, não compensa colocar o Kensei e a Shinushi num lugar só, juntos. A ideia é que o Kensei sem a Shinushi é um inútil, então a ideia é isolar a espada mágica. Esses livros que o Hakuri está vendo nesse lugar é meio que livros de técnicas como teletransporte e barreiras. Essas técnicas são matérias de estudo. Tem outras técnicas, como por exemplo o próprio Aizou, que tem meio que algo relacionado à nascença. É óbvio que eu acredito que técnicas de teletransporte e barreiras, elas podem ser inatas do ser humano. Elas podem nascer com o ser humano. No entanto, elas, por exemplo, elas podem ser aprendidas. Lembrando, se eu não me engano, Shiba tem uma técnica de teletransporte. Então pode ser que ele aprendeu ou ele desenvolveu o que ele já sabia. Bem interessante, mas o Kudo mesmo ele fala que o Kamunabi, eles precisam estudar os livros que estão ali. E se ele quer ser alguém mais ou menos igual aos Mazumis, ele tem que estudar uma categoria dessa biblioteca. E o Kudo ele fala que o Kamunabi em si é dividido por vários clãs ali, como se fossem os Mazumis, cada um com sua função, cada um com sua especialidade essa que foi sendo desenvolvida em cima dos estudos que eles fizeram nos livros que estão presentes nessa biblioteca. No entanto, o próprio Kudo entende que o Hakuri ele não gosta de estudar, ele não é muito ali fãs de livro e com certeza ele não se adaptaria muito bem a essa biblioteca. Agora ele fala um pouco sobre aquelas sentinelas que trabalham protegendo o quartel-general do Kamunabi com aquela barreira. Tem especialistas com o Mazumi, que tem um nível de atuação, uma especialidade, e agora nós temos o especialista da barreira. Há 7 magos que estão ali focados exclusivamente na barreira, e esses magos têm uma especialidade que é a especialidade da barreira, que eles trabalham meio que para fortalecer e manter a barreira sólida e também avançar a barreira ou diminuir igual eles fizeram no capítulo passado. É interessante que a gente começa a entender um pouco mais os nomes desses magos que estão no alto escalão do Kamunabi, né? A gente já conhece o Kudo, o Azami e agora o Ishiki. O Ishiki é o velhinho pequenininho que deu porrada tanto no Azami quanto no Shiba. Ele consegue lutar. O próprio Kudo fala que o alto escalão do Kamunabi é sim composto por magos com idades avançadas. No entanto, eles são magos muito poderosos, mas ainda assim são magos que têm um esquadrão de elite à sua disposição, mais ou menos igual o Azami. O Azami ele tem um esquadrão de elite que é aquele esquadrão anti-Kuregumo que apareceu ali no arco do Sojo. São magos muito poderosos e com certeza tem níveis e níveis de magos dentro desse esquadrão. Nós temos ali
alguns personagens novos aparecendo, sem nome, sem nada, só a visão deles, e nós temos personagens antigos aparecendo, como por exemplo o Esquadrão Anti-Kuregumo, que a gente imaginava que não iria aparecer mais, no entanto apareceu. Eles estão ali meio que preparados para proteger o quartel-general do Camunab. O Kudo ele ainda fala que, por exemplo, nós temos desde magos extremamente eficazes e fortes até magos mais comuns, que completaram apenas o currículo básico, que são, por exemplo, essas pessoas que estão com espadas ali em volta do Hakuri. Acredito eu que talvez seria o calcanhar de Aquiles do Camunab. Tem muitos magos, mas acredito que a maioria desses magos não são tão poderosos, porque caso fossem poderosos, eles não iriam esperar o adversário dar o passo e eles reagiriam, eles iriam atacar o adversário. De qualquer forma, nós temos uma diversidade de magos, seja de habilidade, seja de força e também seja de números, dentro do quartel-general do Camunab. É por isso que o Kudo ele está bem tranquilo, não meio que apressando o Hakuri para o Hakuri usar os seus poderes ou o Hakuri completar o seu objetivo, que é isolar a Shinushi. O Kudo ele tá bem tranquilo porque ele sabe onde eles estão. A questão é que ele não sabe tudo o que está acontecendo e é esse que é o problema. O quartel-general do Camunab, para meio que penetrar de fora para dentro, é muito complicado. Então o que que o Rishaku fez? Ele começou a destruir o quartel-general de dentro para fora e é aí que mora o perigo. É dito que o Azami, ele não tá meio que protegendo o quartel-general. O Azami, ele está agindo para caçar as suas presas. É interessante que, vamos dizer assim, os golpes do Azami, eles ecoam no quartel-general inteiro. E cada soco do Azami parece que é um tremor de terra. E o Hakuri ele fica cagado de medo. E o Kudo ele simplesmente fala assim: ah, pode ficar tranquilo, cara. Eu acho que é só o Azami deitando todo mundo na porrada. É muito foda isso, cara. Pode ficar tranquilo que o som passa, mas não vai ter dano nenhum vindo de lá pra cá, porque o Azami tá de um lado da barreira e eles estão do outro lado. Agora eles entram no elevador e eles encontram um instrutor curricular, que seria aqueles magos que vão ensinar ali as pessoas, e esse instrutor curricular é um instrutor curricular do, se eu não me engano, do Kudo. Mas enfim, a ideia é que há um questionamento, o porquê que o Rishaku não está usando armas da Tensek como eles usaram no Sansos. Aí você pode perguntar, pô, mas é porque eles não iriam sacrificar os próprios guerreiros. Mas não, porque no último capítulo a gente tinha aqueles irmãos Shigeo que eles não são do Rishaku. O Rishaku ele poderia usar o da Tensek, aquele dispositivo criado pelo Sojo, nesses irmãos. Só que nem isso eles utilizaram. O que dá a entender é que eles estão agindo de forma diferente, porque o Rishaku sempre se comporta de forma bem meticulosa e preparada para realizar um plano, para realizar uma ação. Só que agora eles não estão se comportando. Meio que dá a entender que eles estão indo por tudo ou nada. E isso não é característica do Rishaku. Bem interessante, e nós temos aqui uma scan do Azami que pode talvez fazer um pouco de sentido esse plano do Rishaku, que é dito mais pra frente por que eles não estão agindo assim. Agora nós temos ali no elevador esse instrutor curricular falando um pouco sobre a guerra que ele participou, serviu o país a vida inteira, e ele mostra a imagem da filha dele num amuletinho. E ele fala que a filha dele é mais importante que o país, e ele acaba passando uma faca no pescoço dele, e essa morte, essa ação faz com que raízes explodam da cabeça dele e acabem envolvendo diretamente o elevador que eles estão. E o Kudo, ele usa o poder dele, Samurai que Atravessa, que é dito Shito, né, que é traduzido do japonês Shito. E o Kudo, ele simplesmente tira o Hakuri de dentro do elevador e fica ali dentro para receber todo o golpe de raízes. No entanto, o Kudo, ele se comporta de uma maneira muito tranquila com o que ele tá fazendo. Ele primeiro, ele protege o Hakuri, que é a chave ali para eles conseguirem vencer ou conseguirem meio que
brecar o ímpeto do Kamunabi e ele fica bem tranquilo. E é bem legal que a gente vê o Hakuri caindo no fosso do elevador e o chão do elevador, né? Bem interessante esse poder do Kudo. E nós temos aqueles sentinelas reportando que há sim, dentro da barreira, 4 pontos de perigo. E esses 4 pontos são mostrados com os pontos tendo as raízes. E o que seria isso? Bom, agora entra o fato de o porquê que o Rishaku está agindo de forma tão displicente. O Rishaku, ele transformou a família desses camaradas mais fracos em refém. E aí eu não digo nem os camaradas mais fracos, porque o Azami, ele tá com uma cara muito de assustado. Será que a família do Azami, se o Azami tiver uma família, porque não é dito nada disso, será que a família do Azami não está sendo feita de refém? Pode ser isso. Pode ser que o Azami, ele é capaz de enfrentar aquele camarada do Rishaku, mas o camarada do Rishaku tem um plano, tem uma carta na manga. Ou aquela imagem é só o Azami meio que fissurado ali no combate e deitando todo mundo na porrada, ou ele recebendo o aviso que os familiares desses camaradas estão sendo feitos de refém, e por isso que aquele cara do elevador se matou, porque ele iria proteger a filha dele. O Hakuri, quando ele sai do elevador, ele entende ali que tem 2 pessoas correndo na direção dele e ele vai ali meio que falar, reportar para essas pessoas, e o Hakuri é surpreendido com as pessoas colocando a faca no pescoço do Hakuri e é dito sobre os reféns. E agora nós temos uma imagem de um membro do Rishaku listando ali, cortando numa lista, no caso, o nome de pessoas. E ele fala que esse Ishihira, que é o camarada que estava no elevador com o Kudo e com o Hakuri, meio que cumpriu seu papel, então pode liberar a família do Ishihira. É isso que é o plano do Rishaku, por isso que o Rishaku não está usando os dispositivos da Tensek, e é aquilo que eu falei, eles estão destruindo o quartel-general de dentro pra fora, porque de fora pra dentro é basicamente um camburão contra uma faca, cara. É muito difícil entrar no quartel-general do Kamunabi, principalmente com essa barreira mágica. Se tiver a barreira mágica, eles não passam, e por isso que eles têm esse plano. Agora o Hakuri, ele usa o poder da dispensa, e é interessante que aí eu já não sei se esses detalhes aí eu não pego muito, mas vocês podem colocar nos comentários. A máscara da dispensa que o Hakuri ativa, ela tá trincada. Talvez seja porque o poder dele não está completo ainda, ou ele não está 100% para usar esse poder. De fato, ele não está 100%, e acredito que pode ter a ver com isso. Mas ele colocar simples lâminas para dentro da dispensa é fácil, e o Hakuri, ele começa a ser surrado por esses dois camaradas aí. Só que o que acontece? O Hakuri, ele entende que ele é a peça fundamental pro plano do Kamunabi funcionar, pra esse plano de defesa. E o que acontece? Esses magos do Kamunabi estão batendo no Hakuri, e eles sim foram bem treinados. Só que o Hakuri, ele também foi muito bem treinado para receber porrada, porque ele por 10 anos apanhava diretamente do irmão mais velho dele. Ele apanhava muito do irmão mais velho dele. E o Hakuri, ele não vai cair pra qualquer porradinha. Ele não vai cair pra qualquer meio que chute na cara, na costela, enfim, não vai. O Hakuri, ele tá muito bem, e ele usa o Aizou pra desmaiar esses dois camaradas. E o Aizou do Hakuri tá bem forte. E o Hakuri, ele se mostra um mago já muito completo. Ele aguenta porrada, ele consegue usar 2 magias e ainda consegue se defender bem. Coisa que lá no início, quando ele foi introduzido, era muito diferente. O Hakuri é simplesmente genial, e quando ele usa a dispensa e o Aizou, a máscara aparece com mais trincas, o que pode indicar talvez alguns problemas aí pro Hakuri. Não para enfrentar esses camaradas, mas talvez para enfrentar outros magos que estão ali invadindo o QG do Kamunabi, como por exemplo o Traidor, que eu acho que é uma camarada do alto escalão, e até mesmo magos do próprio Rishaku. O Hakuri entende que o Shihiro está lutando e ele também faz parte da força principal. Agora, quais inimigos ou o que ele vai encontrar daqui pra frente é outros 500, porque ele não está mais com o Kudo. O Kudo morreu? Não acho. Tem ali aquela máscara que ele usa, mas eu não acho que aquilo ali meio que matou ele. Eu acho que ele pode estar ferido, mas não morto.
beleza? Então, rapaziada, se inscreve no canal, tamo junto, comenta o que você achou desse capítulo 80 que eu curti muito e Hakuri é muito GOAT. Segue aí e é nóis. Fui!